Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero praticar um pouco mais sobre estruturas com vocês. Estrutura, ele é um tipo personalizado. Então, tudo que a gente pode fazer com outros tipos, a gente pode fazer com esse tipo personalizado que criamos. Obviamente, esse é um tipo do tipo referência, já que ele é bem mais complexo do que simplesmente 32 bytes. Então, como ele é um tipo, nós podemos utilizá-lo dentro da própria estrutura. Ou seja, nós podemos colocar estruturas dentro de estruturas. Vamos fazer isso aqui só para vocês verem funcionando. Então aqui eu vou criar uma nova structure, vou dar o nome dela de address. E aí eu vou ter uma string, que vai ser street, por exemplo, rua, e um int number, seria a rua e o número. Então, dentro do person, esse person vai ter um address. Então, eu posso colocar aqui address, por exemplo, endereço. Veja que não deu erro, não tem problema. Só que para não complicar muito, nesse exemplo não vou utilizar, mas seria perfeitamente legal fazer isso. E arrays. A gente pode criar uma array de estrutura? Sim, podemos. Qual é o tipo? O tipo é person. Para colocar aqui uma array, depois do tipo, abrimos e fechamos colchete. Então eu vou colocar ele como public e aqui vou dar o nome de persons. Agora vamos criar uma função para ir populando essa array. Então, function, vou dar o nome dela de addPerson. E aí, como a pessoa recebe duas strings e uma int, essa função vai receber duas strings e uma int. Então, vou colocar string memory first name, string memory last name, o int age vai ser public, ela vai alterar o estado da blockchain, então não vai ser view e a princípio não retorna nada. Agora, como é que a gente popula essa array? Bom, primeiro vamos por parte. Vamos primeiro criar uma variável do tipo person na memória. Então, person memory person igual, aí podemos utilizar o literal, person. Temos que colocar as propriedades. Primeiro, first name foi o que eu recebi. Depois, o last name, que a gente também recebeu. E depois, o age, ponto e vírgula. Então, criei aqui esse objeto, né, essa variável person, que é um objeto. Utilizar essa linguagem, um objeto do tipo person. Agora, eu posso colocar ele dentro da minha array, como persons.push. Lembrando que utilizamos push para colocar um novo elemento na array. E aqui, qual é o tipo dessa array? Essa array é do tipo person, então eu tenho que colocar um person aqui dentro. Foi exatamente esse que a gente criou, person, ponto e vírgula. Posso salvar, veja que ele compila sem problema. Só que eu vou mostrar uma outra forma de construir esse elemento person, e aí fica do gosto de cada um, você utiliza uma ou outra, que é, eu vou criar um objeto person na memória, person, porém não vou utilizar o literal para inicializar ele. Então ele vai inicializar vazio, ou melhor, no valor padrão. E agora eu vou, propriedade por propriedade, dar o seu valor. Por exemplo, person.firstName, a propriedade first name do objeto person, eu vou colocar igual a first name. Mesma coisa para... Não foi first name? First name. Agora, person last name igual a last name e person.age igual a age. Veja que se eu salvar, também compila sem problema. Então, existem essas duas formas de criar um novo objeto do tipo person, que é um tipo personalizado de estrutura, ou escrevendo o literal dele explicitamente, ou então criando ele vazio e aí inserindo propriedade por propriedade. Nós também poderíamos utilizar o tipo person no mapping. Nada nos impede, por exemplo, criar um mapping do tipo int ou qualquer outra coisa indo num person, map person, ponto e vírgula, veja que também compila sem problema. Então, a estrutura é um tipo como qualquer outro, é um tipo do tipo referência. A diferença é que ele é um tipo personalizado como um objeto que tem propriedades, e aí nós temos que
utilizar essas propriedades, podemos acessar essas propriedades utilizando ponto.